Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência a Memória. Entre idas e vindas, avanços e recuos, os anos de 2015 e 2016 foram marcados aqui na Câmara por protestos de taxistas contra a regulamentação dos carros por aplicativos, como o Uber, que tinham surgido na Copa do Mundo e ainda eram uma novidade. Vereadores ligados à categoria dos táxis até conseguiram proibir a atividade, que depois foi regulamentada pelo prefeito da época, Fernando Haddad. O que a gente quer entender desse capítulo é a capacidade de mobilização de parlamentares ligados a um determinado setor e se eles são também capazes de aglutinar forças para votar projetos em outras áreas. O nosso entrevistado de hoje, por exemplo, ficou um curto período de tempo aqui, mas trabalhou bastante, viu? Apresentou mais de 110 projetos e aprovou 18 leis. Salomão Pereira, vereador de 2015 a 2016, é presidente da Copetasp, a Associação dos Coordenadores e Permissionários em Pontos de Táxi de São Paulo. Vereador, muito obrigada pela sua presença, é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, eu estou aqui à disposição, agradeço, todo esse apoio que você está nos dando aqui. Eu acho que a categoria dos táxis, ele precisa saber quem trabalha a favor deles. O senhor volta sempre aqui, passa aqui no plenário, porque olha, foram anos de muito trabalho intenso, né? Aqui na casa eu consegui fazer bons amigos, inclusive tanto da imprensa como parlamentares, vereadores. Eu fazia questão de quando eu descia para o plenário cumprimentar todos os vereadores, independentemente de partido, de oposição, sabe? Fazia questão de cumprimentar, porque voto se conquista lá fora, aqui se trabalha a favor do povo, né? E com relação aos aplicativos que você Vamos falar muito argumentou disso. aí, o taxista na ocasião, foi uma surpresa bastante grande trazer esse aplicativo para a cidade de São Paulo, porque antigamente ele estava mais ligado ao 99 e tal, aquelas coisas que a 99 até usou bastante essa categoria, fez um cadastro, depois deu um chapéu. Mas o grande problema do Uber é a qualidade do serviço oferecido à população. Porque São Paulo é uma cidade muito grande, é uma cidade com muitos problemas, é uma cidade que recebe gente de todo lugar do mundo, né? Então, o meio de transporte tem que ser um transporte confiável e nós, taxistas, achávamos que aquele serviço que estava sendo oferecido não é um serviço confiável. E a prova está por aí, né? Sempre acontecendo uma coisa e outra, é acidente, os motoristas não têm experiência para trabalhar. Tem motoristas bons, mas uma grande parte não tem condições de continuar nessa atividade para atender a população da cidade de São Paulo. Mas, vereador, era uma novidade tão grande que a imprensa chamava os carros de Uber no começo, os 2014, 2015, de táxi chique. Não sei se era porque eles davam a balinha, né, e andavam de terno no começo. Quer dizer, ninguém sabia muito bem o que era isso. Tanto que antes de começar essa discussão aqui, que pegou fogo, que a gente vai contar, né, passo a passo, a Justiça chegou a suspender o Uber. Existe o conceito de você ser atendido por um táxi e ser atendido por um carro particular. As pessoas acabaram achando que o carro particular seria outro sistema de trabalho, porque essa questão de atendimento por carros particulares, isso já teve em São Paulo lá atrás, inclusive pessoas que se organizavam em porta de hotéis, fretes, aeroportos, essas coisas, né? Só que com isso se abriu esse leque, né? E aí abriu esse espaço para todo mundo, aonde passou a se oferecer um serviço de péssima qualidade. Então, é isso que a categoria ficou revoltado, né? Pelo fato de o taxista, ele preserva o seu serviço e preserva também o usuário, que o usuário é quem paga as suas contas. Bom, vamos falar aqui como é que era a situação do taxista naquela época, né? Eram 46 mil taxistas aqui em São Paulo, que pagavam 112 milhões de reais por ano entre taxas e impostos, ali enfrentando essa nova realidade. E eles começaram a se organizar em protestos grandiosos, que paravam, né, ruas e avenidas pedindo a proibição. E a Câmara começou a decidir se proibia, se regulamentava e o que ia fazer, né, com esse serviço. Existia pessoas que defendiam também, porque o senhor, a gente olha claramente e vê que é da bancada dos que defendem o táxi, mas o senhor me disse aqui antes da gente começar a gravar que teve que explicar isso aqui também.
Como assim? Então, veja bem, o táxi, ele é o cartão de visita de quem chega. A pessoa vindo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, o táxi é o seu primeiro meio de transporte, né? E o Uber, ele apareceu como a segunda opção para esse meio de transporte. E com isso foi se proliferando, crescendo e acabou ocupando todo esse espaço que hoje as pessoas que usavam lá atrás, talvez você já usou o aplicativo, talvez hoje já não usam mais. Como exemplo, eu tenho meus filhos que usavam o aplicativo, hoje não usam, ele usa o serviço de táxi. Já conversei com um vereador aqui também, vereadora, né, que usava o aplicativo, hoje usa o serviço do táxi. Por que você perde essa preferência? Porque o serviço é de baixa qualidade, né? E era isso que os taxistas se preservavam assim, com bastante rigor, a questão do atendimento. A questão da regulamentação, isso foi um assunto bastante polêmico nesta casa e que até hoje não tem regulamentação. E eu digo para você que nos assiste também, nenhum prefeito dos 5.500 ou 5.700 municípios que tem dentro do Brasil, nenhuma prefeitura regulamentou o serviço de aplicativo ou com o uso de carro particular. O porquê? Porque o Código de Trânsito é bem claro, ele fala que atividade remunerada tem que ser categoria aluguel. Se o aplicativo, o carro particular não é categoria aluguel, nenhum prefeito vai regulamentar. Inclusive de São Paulo, o Ricardo Nunes e outros aí ainda não regulamentaram e com certeza não vai ser regulamentado. Bom, em 2015, essa foi a grande discussão aqui na casa. Tinha pelo menos 30 projetos de lei falando sobre esse mesmo tema, que era a proibição ou não do Uber. Mas eu queria entender um pouquinho da parte política. O senhor tinha tido aqui uma participação em 2011, né? Como suplente o senhor assumiu, mas o senhor chegou definitivamente bem nessa época. Por que o senhor disse para mim que o senhor tinha que explicar o que era o setor do táxi aqui antes de começar a defender essa proibição do Uber? Não, o setor do táxi quando o passageiro pega o táxi, ele tem um taxímetro. Ele tem que chama em alguns lugares chama relógio, né? Mas aqui em São Paulo nós tratamos de taxímetro. O passageiro, ele sabe quanto que ele vai pagar no final da corrida. E os taxímetros todos são aferidos pelo IPEI, isso ano a ano. Gera a confiança ou dá a confiança para as pessoas que usam esse meio de transporte. Então, essa foi a minha preocupação e como a preocupação de toda a categoria. Dentro do aspecto político, sempre tem dentro do cenário político, os parlamentares, sempre tem aqueles que apoiam o lado contrário, mas a gente respeita a decisão de cada um, a gente vamos sempre a favor da maioria. O fato é que vocês conseguiram sim, naquela época, uma vitória que foi proibir o carro por aplicativo. Só que depois, lá na frente, o prefeito Fernando Haddad da época fez um decreto regulamentando ou liberando. O que aconteceu? Então, o decreto, você que nos assiste, você sabe que o decreto não é lei. O decreto é ato administrativo, é uma decisão para o governo, o prefeito, presidente, administrar, ele governar, tá? E o Haddad, como ele não encontrou amparo para que fosse aprovado essa lei aqui, que era de um vereador, ele acabou decidindo por decreto. Mas esse decreto, ele pode cair. Agora, acima desse decreto, o pior foi que foi registrada uma lei, que é a Lei 13.640, apoiando nacionalmente esses motoristas trabalharem com aplicativo. Nós não somos contra o aplicativo, nem o Uber, nem nenhum aplicativo. Nós somos contra, sim, a qualidade do serviço que são oferecidos à população ou ao usuário desse meio de transporte. Mas nesse meio tempo, quando vocês conseguiram aqui uma vitória e logo depois aconteceu isso, muita política foi feita aqui, né? Com certeza. O senhor se movimentou, teve a questão de um possível parentesco, né? Gostaria que o senhor explicasse do prefeito na Uber, como é que foi? Então, uma situação que agravou assim, bastante os taxistas foi a aprovação desta lei, que é a Lei 13.640. Uma vez aprovado, deu força, deu autonomia para que esses motoristas pudessem operar livremente, através de liminares, todas aquelas coisas. E tem a lei, se você ler, ela chama para 2 artigos da Constituição.
E aí você precisa ver o que exige ali, sabe? E, lógico, que o executivo, o prefeito, ele tomando conhecimento daquilo, certamente ele vai deixar esse meio de transporte andar, né? Até ver o que é que vai aparecer no futuro. Mas tem solução, isso eu não tenho dúvida que tem solução. É melhor você oferecer o maior número de táxi da categoria aluguel, ou placa vermelha, isso não só em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, você suprir a dificuldade, atender a demanda de passageiro, do que você permitir um serviço que você não tem o controle da fiscalização. Hoje, os aplicativos, o Uber, que trabalha com aplicativo, eles não são fiscalizados por nada. Quer dizer, isso não é bom. Até o STF, eu acho que você tem conhecimento disso, você também, que nos assiste, também tem conhecimento. O STF liberou o presidiário, o ex-presidiário, poder trabalhar com motorista de aplicativo. Então, o taxista, se ele tiver algum processo, ele tira aquelas folhas corridas, né, para renovar um documento que chama Condutáxi, tira aquelas folhas. Se aquelas folhas vir positivo, o poder público, o Departamento de Transporte Público, não quer renovar aquele Condutáxi, ou seja, faz com que aquele motorista não trabalhe na praça. E a liberdade para os motoristas de aplicativo é total. Isso é que não dá para se aceitar dentro de uma cidade como São Paulo, onde você recebe pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo, né? Vamos falar um pouquinho no próximo bloco, além do táxi. O senhor trabalhou... Boa, assim que eu gosto. Ó. O senhor trabalhou bastante pela saúde, a questão política também, né? Bastante contra a questão do aumento de gastos aqui dentro, principalmente. Então vamos falar bastante disso no próximo bloco. Não sai daí, até mais. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De volta com Vossa Excelência Memória, que hoje entrevista o ex-vereador Salomão Pereira, que foi vereador entre 2015 e 2016, época que pegou fogo isso aqui, gente, na discussão entre os taxistas e os carros por aplicativo. Só voltando um pouquinho de como a gente encerrou o primeiro bloco, vereador, o senhor descobriu que tinha parentesco do prefeito dentro ali da gerência do Uber, e o que mudou nessa discussão? Uma passageira viajou com o taxista, e essa passageira ela era pessoa bastante ligada ao Uber. E ela transmitiu isso para o taxista, que a pessoa da parte comercial, o gerente da conta do Uber aqui, era o sobrinho do Haddad, Guilherme Haddad Nazar. Como isso chegou ao meu conhecimento através desse taxista, eu não quis passar isso para a imprensa logo sem eu ter a certeza disso. Então, eu mandei o meu pessoal, a minha assessoria de imprensa, checar tudo para ver a veracidade disso aí. Então, conseguimos encontrar numa revista que chama Proclama de Casamento. Lá nós encontramos quem é o Guilherme Haddad Nazar, que é o sobrinho do Fernando Haddad, ou seja, do ex-prefeito da cidade de São Paulo. A partir dessa confirmação, o que eu fiz? Eu, no dia seguinte, cheguei logo cedo aqui, conversei com vários vereadores, porque estava tudo certo para que o projeto de um vereador fosse votado. E os vereadores estavam na iminência de aprovar. E aí, com essa informação que a imprensa também divulgou e a transmissão que eu passei para vários vereadores aqui, a quem pertencia à gerência do Uber, aí a coisa mudou completamente, né? E isso pegou fogo na frente aí, foi muita gente, veio imprensa de tudo quanto é lugar, e aí nós conseguimos brecar com que isso não fosse aprovado, esta lei, né? E aí o prefeito, insatisfeito com a decisão dos parlamentares, acabou regulamentando por decreto, e esse decreto continua até hoje. E ele disse que a Câmara foi omissa, ele chamou de omissão da Câmara e vocês chamaram de canetada o que ele fez. Na realidade, a Câmara não foi omissa, a Câmara trabalha pelo que é correto, né? Trabalha pelo bem-estar da população de São Paulo, né?
E o grande problema é, como eu já falei, é você permitir um serviço de transporte sem ter a fiscalização. Então, a partir do momento que se documentou que o sobrinho dele era quem gerenciava isso daí, então foi mais um argumento para que esse projeto não fosse aprovado. Porque o prefeito não pode sancionar lei essa ou aquela em favor de parente. Então, isso chegou ao conhecimento rápido de todos os vereadores aqui e não aconteceu a aprovação. Bom, o senhor não poupava críticas ao prefeito, né? O senhor fazia parte do Sim, PSDB, com certeza. fazia uma oposição muito dura. Então, uma frase do senhor, por exemplo, respeito o prefeito, mas hoje taxistas reclamam dele para cada passageiro. Jânio e Maluf nos atendiam a qualquer hora. O Haddad não atende ninguém. Isso aí. Uma outra vez também, que o senhor falou aqui na tribuna, diz que a pintura de ruas para o tráfego de bicicletas é prioridade do Haddad. Porém, a maior cobrança que eu escuto na Câmara, no seu bairro, que a população faz, é sobre a saúde. Quer dizer, o senhor dava uns pitos mesmo no discurso, aqui entre os vereadores. É porque o que eu via de uma forma, o dinheiro público mal gasto. O que a gente precisa é destinar o dinheiro, o que é mais prioridade, ou seja, prioritário. A saúde sempre foi prioridade da cidade de São Paulo e vários outros lugares, quer dizer, é uma cidade doente, entendeu? Você vai nos hospitais aí, posto de saúde, você vê uma calamidade. Por que você vai gastar 600 mil reais ou 800 mil, que foi o que o Haddad pagou por quilômetro de faixa de bicicleta, né? Não seria muito mais conveniente você investir isso na saúde? Esse foi um dos meus questionamentos várias vezes, porque hoje você vê várias faixas de bicicleta aí, ciclovia, né, que não tem utilização, ela não usa. Isso se gastou um dinheiro à toa, que poderia ser ajudado a população da cidade de São Paulo na questão de criação de novos postos, medicamento e tal. São Paulo é uma cidade doente, tem muita gente doente e precisa melhorar, precisa melhorar. E o Haddad foi muito omisso a essa situação da saúde, mas ia mais aonde parece que o dinheiro saísse mais fácil. Isso acho que era a linha política dele, né? Então, como exemplo, a gente podemos citar uma coisa que eu fiz parte da CPI do Teatro Municipal, que você deve também ter conhecimento disso aí, onde secretário falsificava notas frias para aprovar a saída do dinheiro para determinados setores. Isso é uma vergonha, né? É uma vergonha para um gestor público que representa uma população da cidade de São Paulo de aproximadamente 12, 13 milhões. Né? Quer dizer, deixa a desejar. Aliás, com todo o respeito que eu tenho com o parlamentar do PT, mas a gestão do PT deixou a desejar muito da cidade de São Paulo. Vereador, eu vou aproveitar que a gente estava falando de saúde e vou um pouquinho além. A gente comentou que o senhor trabalhou muito pelos táxis, a maioria dos projetos do senhor, lógico, diz respeito a essa categoria que o senhor defende, mas me chamou a atenção que o senhor também era preocupado com essa questão da saúde, dos idosos, principalmente uma questão de economia, que o senhor defendia bastante. A questão o que o senhor pretendia? Assim? Olha, São Paulo é uma cidade onde você tem uma concentração de pessoas muito grande na área central. O que eu propus aí? Tem muitos call centers que é ligado aqui na área central, essas coisas. O que eu propus para que essas empresas de call centers, elas se estabelecessem na periferia de São Paulo, onde você pudesse gerar emprego lá naquela região, tirando as pessoas para vir para o centro da cidade e lá fora você ter na periferia a sua vida, suas condições de vida. Esse projeto, ele caminhou bem aqui, ficou pendente de uma votação ou coisa parecida. Assim como outras boas ideias. E boas ideias também, ficaram. Que outra também, às vezes as pessoas falam que o pequeno comerciante, ele não emprega, mas o pequeno comerciante emprega 2, 3, 4 pessoas. Eu tenho um projeto aqui para que fosse reduzido o ISS dessas empresas, dos pequenos comerciantes. Aliás, ele ia pagar só uma taxa e ia poder trabalhar lá no seu comércio
Com isso você A passa... isenção da licença de funcionamento. Isso aí, a Dos isenção da pequenos licença comércios. de funcionamento. Então, aqui na Câmara, você pode aprender muitas coisas e você pode também avançar muito a favor do povo. Mas, para isso, precisa do apoio, ter um bom parlamentar que tenha interesse. Só para você ter uma base, eu revitalizei, foram 13 praças, com esse pouco tempo, 13 praças, né? E revitalizei 28 vielas. Cruzamento de solo, eu mandei sinalizar 350, entendeu? Quer dizer, se o vereador quiser, ele faz. Esse vereador, é como você fala, fez muito pela cidade de São Paulo. Bom, agora vamos falar um pouquinho de política. O senhor foi um dos poucos que votaram contra a criação de mais assessores aqui dentro dos gabinetes, o que eu achei um ato muito corajoso. Por que o senhor votou contra? Era um aumento significativo, eram mais 12 auxiliares por gabinete em 2015. Olha, a partir do momento que você aprovasse essa lei aqui dentro, você ia ter mais gasto. Você ia ter mais gasto. E de quem sai esse dinheiro para pagar esse povo? É dinheiro público, porque aqui os parlamentares e os assessores são pagos com os impostos. A partir do momento que você aumenta o contingente de participante dentro de cada gabinete, isso com certeza ia praticamente dobrar, quase dobrar o orçamento aqui da Câmara Municipal, que na época que eu estava aqui, parece que era em torno de 500 milhões, sabe? Então, eu sempre vi essa situação que o número de parlamentares já era o número de assessores já era o suficiente dentro de cada gabinete. Agora, também nada impedia que o vereador tivesse seus entendimentos lá fora com as pessoas que fossem os cabos eleitorais, essas coisas. Então, aqui dentro, eu não aceitei. Só 7 votaram contra, o senhor foi um deles. É isso aí. Teve uma outra discussão que eu gostaria que o senhor comentasse, bacana, que o senhor defendeu, que era a questão do voto distrital, que o senhor achava importante, o senhor sugeriu que ele valesse para 2020, acabou não valendo, mas é uma coisa que o senhor acredita. O voto distrital, ele acaba você elegendo, ou seja, é a oportunidade de você eleger o parlamentar, seja ele vereador, deputado, dentro daquela região. Essa pessoa eleita por aquela região, ele vai se empenhar bastante no melhoramento daquela parte. Como exemplo, eu moro na região do Butantã. O Butantã tem muitas praças que precisam ser revitalizadas. Mas, para isso, precisa mudar a lei, precisa mudar como que isso vai funcionar, o registro do candidato, como que isso vai funcionar, porque, como exemplo, eu sou um dos vereadores que eu tenho voto dentro de São Paulo e por tudo quanto é lugar, entendeu? Mas a minha ideia sempre foi focar mais o trabalho dentro de uma região onde você pudesse beneficiar aquele povo. Nada impede que eu, eleito com voto distrital, eu pudesse representar a minha categoria dos táxis, que é outra linha. O que o motorista de táxi quer é só condição de trabalho, só isso, só condição de trabalho. Bom, eu quero aproveitar para perguntar para o senhor, que o senhor tocou nesse assunto de representar a categoria, porque o senhor ficou aqui 2 anos fazendo esse trabalho intenso, depois o senhor voltou, né, para a associação, que o senhor cuida, para o jornal que o senhor faz, né, na defesa de outras formas da categoria, mas vira e mexe, o senhor está aqui para defender esses interesses também, conversando com os vereadores, como o senhor contou. Como é que é de fora olhar essa Câmara, vir aqui fazer esse trabalho com eles? Olha, o vereador, ele não precisa estar aqui, ele pode estar lá fora também trabalhando. A vantagem é que aqui, ele sendo titular do mandato, ele tem mais vantagem porque ele trabalha ajudando os munícipes através de emenda parlamentar. Isso você consegue ajudar bastante. Foi justamente isso que eu consegui revitalizar todas essas praças, né? Mas o que eu entendo é que a casa, ela é para isso, é a casa do povo, e é aqui que o povo tem que vir reivindicar aquilo que ele precisa, no seu bairro, na sua praça, na sua escola. Como exemplo, eu vou te falar um caso de uma escola que uma moça lá, uma funcionária, né, que trabalhava em outro lugar e entrou em contato comigo para ver se teria condições de uma transferência da escola que ela estava para uma outra escola, porque
que começou a surgir os problemas? Ela ficou um tempão tentando com a diretora e não conseguiu resolver. Procurou o vereador Salomão, eu peguei o telefone, no dia seguinte a criança já foi transferida, sabe? Quer dizer, se você quiser, você faz a diferença. E essa diferença esse vereador sempre fez durante esse período que permaneceu aqui. Muito obrigada. Queria agradecer imensamente a entrevista do senhor, todo esse empenho, né, que o senhor dedicou aqui à Câmara e continua dedicando, né, agora pressionando de fora, que faz parte. E eu agradeço o convite que você me fez, né, para participar dessa gravação aqui e me coloca à disposição. A categoria tem muitos assuntos que nós podemos estar abordando, que é esse caso, o exemplo aí desse desacoplador, que é um troço que a gente podemos, Numa próxima, né, entrar mais firme nisso aí e mostrar para o taxista, mostrar para o prefeito, para as autoridades, que o taxista não quer isso, o taxista não é contra o aplicativo, e sim o desacoplador, porque ele tem o único objetivo, levar à empresa o faturamento do taxista, tudo que ele marcar no taxímetro, né? Isso não interessa para mim, também não interessa para ninguém. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. E é isso, Vossa Excelência, a memória fica por aqui. Para você, muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.